Para não perder aqui a pegada do Jonatas, graça e paz. Graças a Deus por esse privilégio de poder compartilhar dessa graça do Senhor, compartilhar da palavra de Deus com vocês, algo que Deus comunica, né? Cada mensagem é algo que Deus comunica aos nossos corações, para estar assim, passando aquilo que Deus nos confiou, tratou e está tratando conosco. Daniel, capítulo 1, livro do profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, na NVT, é o texto que já está projetado aí na tela. Trago como tema nessa noite, decida-se não se contaminar. Decida-se a não se contaminar. E o texto diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levassem para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Até aí? Jesus, nosso Pai, o Deus a quem nós louvamos, adoramos neste lugar, e aqui nesse momento onde iremos compartilhar da Tua Palavra, pedimos toda a ajuda do Teu Espírito Santo para toda a condução, para toda a palavra ministrada, dita, que os corações aqui, Senhor, estejam abertos para receber de Ti, da parte do Senhor, uma unção, uma palavra de direcionamento, cura, restauração, renovo, revelação da Tua boa e perfeita vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Decida-se a não se contaminar. O contexto aqui é que o povo de Judá, eles estavam passando uma crise espiritual, crise política, né? A idolatria permeava entre o povo, desobediência aos mandamentos de Deus, e tornou uma nação vulnerável, fácil de ser dominada e por potências estrangeiras, fácil de ser dominada, controlada. E diante dessa fragilidade, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vai lá, invadiu, sitiou a terra, tomou tudo, e aí iniciou-se o período cativeiro da Babilônia. E o rei usa de uma estratégia ali cultural para transformar os jovens hebreus em babilônios. E diante do seu projeto ali e tudo isso, ele manda chamar homens para poder treiná-los, e nesse treinamento ali era algo que para aqueles jovens também era uma honra, né? Como estar ali servindo como oficial do palácio juntamente com o rei, mas também era uma prova no caso desses jovens, né? Estes jovens judeus dedicados, selecionados, né? A ponta, né, do dedo assim, selecionados, é você.
teriam de se adaptar aos costumes e ao modo de pensar dos babilônios, teria de viver ali, sendo agora transformado e transformação geral, 100% de mudança. 3 anos sendo ensinados a viver e a pensar como os babilônios. É assustador, mas é a verdade ali. Havia uma cultura ali com o povo que era aquela cultura do politeísmo, eles adoravam vários deuses, e esses jovens seriam também incentivados a fazer isso, treinados, ensinados a isso, vários deuses, várias deusas. Havia a realização de vários rituais, sacrifícios de animais, de ovelhas, e faziam tudo buscando proteção dos deuses daquele lugar. Alimentos, levavam grãos, faziam seus períodos de ofertas, mas não ao Deus de Israel, mas não ao Deus vivo, mas aos deuses que ali eles tinham como seus deuses. Né? Tinha uma festa religiosa, uma das mais importantes era a festa de Actu, que marcava o ano novo. Eu penso aqui do Réveillon, na virada de ano, né? Reafirmava a autoridade ali do rei naquele momento, diante de todo mundo, e muitas outras coisas de práticas religiosas eram feitas ali, mas que contradiziam com a crença, que contradizia com a história de vida desses jovens, e foi para este lugar que eles foram levados a ser treinados naquela cultura daquele povo. Né? A questão de sexual, as práticas sexuais, a prostituição nos templos, período ali forte de poligamia, vários relacionamentos, várias mulheres. Então, havia um choque muito forte para aqueles jovens que saíram e estão ali naquele lugar. Automaticamente a gente falaria como de fato acontece. Vários casos que dizem assim, quando alguém vai para a faculdade, né, mas eu olho aqui na nossa comunidade, graças a Deus, e vejo muitas pessoas que foram para a faculdade e não se desviaram. Mas no momento de viver com o meio, com alguns convívios, diz que as pessoas se desviam, que as pessoas se afastam de Deus, né, que elas se perdem na caminhada. Alguns dizem é muita pressão, é muito difícil aquilo ali, e eu olhando assim, fazendo um paralelo, comparando com aquilo ali, eu falei, pressão foi esta, isso foi uma pressão, isso foi algo muito forte. E poderíamos pensar aqui, eu e você, no nosso contexto comunidade videira, né, a comunidade que entra em recesso ao final de ano, né? Quando eu comecei a andar na videira, na comunidade, aí teve um recesso, eu ficava imaginando assim, porque eu venho de uma cultura onde a gente tem que estar no culto, onde ano novo a gente precisa estar, não que isso seja de alguma forma errada ou pecado, são práticas de lugares. Então você vem na sua mente, a mentalidade, com aquilo você traz com você. E aí eu falei, recesso vai desviar todo mundo. O pessoal não tem a igreja, não tem o culto, não tem nada, e vão para onde? E eu não me recordo aqui se em algum recesso ficou alguém fora, não retornou, se perdeu alguém na caminhada, eu não me recordo que isso aconteceu. Mas poderíamos pensar agora, nós chegamos à época de final de ano, de recesso, onde algumas viagens assim, você vai ficar sem discipulado, você vai ficar sem as celebrações na sua conexão na terça-feira, sem a celebração da quinta, sem a celebração do domingo, né? Sem o Juade, sem aquelas atividades, né? Aquelas atividades aqui no nosso contexto de comunidade. Sem a presença de alguns irmãos, você vai ficar em um lugar distante, sem a macro, em uma cultura diferente. Em alguns casos, você vai conviver com familiares que não têm a mesma crença que você, os mesmos hábitos que você, não têm os mesmos costumes que você, não têm os mesmos valores morais que você, e ainda em algumas situações com grande pressão. É como eles estão vivendo aqui uma grande pressão por parte do rei. Então, só que eu estou falando aqui de os jovens que vão ficar 4 anos, e eu estou falando aqui de alguns de nós, ou todos, que vamos ficar 1 semana. Distante de tudo isso. Como nos comportamos quando estamos em ambiente não cristão? Como? Será que encarna um personagem? Será que se alguém chegasse lá, quando você estivesse na praia, e alguém estivesse lá e tivesse de tirar o óculos
e limpar de novo, aquele choque que você toma assim, né? Às vezes o óculos é para a gente enxergar, né? Mas tem alguma situação que a gente tira para ver, será que eu estou vendo é isso mesmo? Será que é verdade isso que eu estou vendo? Como eu me comporto fora do meu local? Como nos comportando quando pressionados a fazer o que sabemos que não devemos e que não agrada a Deus? Como essas coisas funcionam? Existem algumas frases bem conhecidas de todos aqui. Os meus pais, eles falaram isso, ainda falam, os pais de vocês, muitos de nós, eu já falei. São frases bem conhecidas, que diz assim, ó, o homem é produto... É uma frase assim, diga-me com quem andas. Essa aqui não é uma frase, mas é bem conhecido também, um saco com 100 laranjas, tendo apenas uma estragada, estragará as 99. A gente já ouvimos isso, né? A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? E diz alguém, eu já ouvi falar, que sabe qual o tempo que leva o fermento para levedar a massa? 18 segundos. É rápido. É o tempo que leva o pecado para estragar a minha vida e a sua vida. Talvez é menos do que 18 segundos, para tirar a forma daquilo tudo. E tem mais coisas que a gente escuta falar, a Bíblia fala, as más companhias corrompem a boa moral, né? Quem se mistura com porcos, vocês estão craque, hein? Só que estes jovens, eles vêm aqui para mim e para você, e o texto é bem claro nisso, que esses jovens viveram talvez essas misturas dessas frases citadas aqui, mas não se permitiram se contaminar. Não se permitiram se transformarem mediante um ambiente que eles estavam vivendo. Eles fizeram diferença no ambiente, mas o ambiente não fez diferença na vida deles. Eles estavam em um ambiente que poderiam estar em risco, e de fato estavam, mas não um ambiente que fez essa diferença na vida deles. Ainda que os nomes daqueles jovens tenham sido alterados, mudado as suas identidades exteriores, eles não foram resultado do meio que estavam, mas sim a resposta de Deus naquele lugar. Mesmo em risco de contaminação, no caso da laranja, algo podre entre eles, eles não se permitiram serem contaminados. Ainda que uma pequena porção do sistema tentasse alterar os princípios daqueles jovens, eles permaneceram firmes e não se deixaram dominar por nada que fosse contrário à palavra de Deus. Fé, fidelidade ao Senhor, resistência, compromisso, certeza do que tem na mão, vida. Alguém escreveu e diz assim, ó, fé não é crer apenas nas evidências. Fé não é crer apesar das evidências, isso é superstição, mas sim obedecer apesar das consequências. E aí a gente está de frente aqui com alguém que decide em contrapartida, se entendendo que aquilo não foi simplesmente uma decisão de um momento, foi uma decisão já do coração e da vida. Depois de tudo isso, quando é oferecido ali o manjar, as comidas que eram consagradas ali aos deuses, antes mesmo de colocar a mesa, os pactos, as alianças feitas, diz que Daniel decidiu a não se contaminar. Mas note que vem bem uma coisa, a decisão ela vem antes. Diz que Daniel decidiu a não comer a comida, em seguida vem o pedido. Ele não falou primeiro, eu não vou comer, mas ele já tinha no coração preparado, um homem íntegro, um homem diante de Deus, uma vida diante do Senhor. Ele já está com o coração preparado. Notem que primeiro ele decidiu, depois ele pediu. Quando a gente não está preparado, primeiro a gente pede. Não está no coração. E às vezes a gente nem pede. Quando não estamos preparados, sabe o que acontece? Nós aceitamos. Não estou no coração preparado, tudo que vier à mesa eu como. Principalmente se eu estiver longe. Principalmente se eu estiver em um outro ambiente. Claro, a gente tem que se socializar, então não tem nada demais. Então toma 5 uísques, só 5. É um ambiente, é muito social aqui o lugar para mim. Então é muito social. Então a gente muda a linguagem, e aí eu falo a gente, ser humano, pessoas, né? E mudam a linguagem, e as piadas entram no meio, e aquelas coisas, mas janeiro,
aleluia, louvado seja Deus, mas chega todo contaminado, todo estragado, todo machucado. Essa é a realidade de muita gente que não é a nossa. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que lhe era trazido. Decida-se não se contaminar. E algo interessante aqui, eu tenho 2 pontos nessa mensagem, nessa noite. Decida-se não se contaminar, que o primeiro é reafirmando a sua identidade em Cristo. Gente, é horrível. Eu já vivi tempos da minha vida de fazer perguntas de quem eu sou e não encontrar respostas de quem de fato eu estava sendo. Dúvidas e conflitos, e é interessante que quando alguma resposta vinha, ela era sempre negativa. Ela nunca vinha de uma forma positiva, nunca vinha trazendo uma esperança, mas vinha sempre apontando aquilo que, por muitas dessas situações, eu não era mais. Mas eu era preso a situações dentro da minha identidade, eu andava muito para trás, preso às coisas que eu pratiquei erradas, a pecados, a questões morais. E aquilo ainda trazia em mim uma identidade, não real, mas na minha mentalidade. E um dia eu estava participando de um evento da comunidade videira, em meados de 2008, por aí, e nesse evento estava tendo uma ministração, era a respeito do encontro com Deus, e quem estava ministrou sobre o encontro de Jacó com Deus. E num determinado momento, esse alguém me pergunta: quem é você? E eu desmoronei. Mas eu desmoronei porque eu via em mim só coisas negativas. Eu via em mim só o homem que até aquele tempo eu tinha sido em alguns momentos da minha história. Quem é você? E mesmo no encontro com Deus de cura, de libertação, eu tive esse confrontamento com uma imagem de uma pessoa para baixo. Eu não entendi a mensagem, talvez seja isso. Mas eu não interpretei aquela realidade, eu não peguei, talvez seja no momento ainda, a revelação. O que Deus estava fazendo comigo, não com quem eu sou, com quem eu fui, mas com quem eu poderia passar a ser a partir daquele momento. Era um encontro com Deus, era um encontro de transformação, de vida, de graça, de restauração, de renovo, de esperança, de um olhar para frente. E às vezes nós nos sentimos assim, com a identidade presa ao passado, com a identidade presa aos erros. E notem que uma das coisas que Satanás utiliza para estragar a nossa história é mexer na nossa identidade. Estragar a minha história, estragar a minha vida, estragar a sua vida, estragar a sua família, tirar de você a esperança e os olhos de você em Cristo. É mostrar para você uma identidade que não é você. E aí você usa, como para evitar ser contaminado, as pessoas usam máscaras. Para evitar o contato ou o contágio com algum vírus, alguma coisa assim. E aí eu comecei a viver usando máscaras. E máscara para lá, máscara para cá, ou seja, usar máscara é aquele aspecto que a sua imagem real não aparece. Tem algo cobrindo, você é um personagem. Quem é você, Wellington? Eu ainda não sei, mas eu quero ser um cara bom. Eu quero ser um cara direito. Eu quero ser um bom marido, um bom pai, mas não era. Mas como é que faz isso? Aí a gente lê algumas coisas, a gente se apresenta, a gente entra numa performance, a gente fica parecido. E até eu descobri que, de fato, Deus não ama a minha imagem. Nem a imagem que eu construo a meu respeito, nem a imagem que constrói ao meu respeito. Deus ama aquilo que eu sou. Deus não ama a sua imagem. Deus ama você. Deus não ama a imagem que alguém disse a seu respeito. Deus ama você, a imagem e a semelhança do Criador. Do jeito que você é. E para entender isso, levou tempo na minha vida. Primeira coisa que Satanás usa é isso. Jesus está lá depois de ser batizado, é levado ao deserto.
E notem que a pergunta é, antes Jesus escuta uma voz que disse assim, este é o meu filho amado, e nele tenho prazer. Jesus ouviu isto, e essa é a verdade. Só que Satanás fala assim, se tu és o Filho de Deus, ele quer estragar com a imagem, estragando com a imagem, estraga com propósito. Destruiu a imagem que eu tenho, e a imagem de Jesus era, ele é o Filho de Deus, e não precisava provar nada para Satanás. Precisava provar-se que tinha poder, que poderia transformar pedras em pães, ele não precisava, assim como eu e você, não precisamos provar nada para o diabo. Se tu és, faça, nós não estamos para obedecer à voz de Satanás, nós estamos para obedecer à voz de Deus. Então, há uma questão aqui muito séria, que é quando a gente fala com a nossa identidade. Às vezes, a nossa mentalidade, assim como a minha, eu contando parte da história para vocês, é uma mentalidade de escravo, gente. Esses jovens aqui não tinham mentalidade de escravo, esses jovens tinham mentalidade de livres. Não mais como escravos, porque o que Nabucodonosor estava querendo era manipular, era dominar sobre aqueles jovens não iam ser servos, aqueles jovens iam ser escravos. E notem que, se você vê, você fica chocado com as coisas, com as transformações, com as mudanças que fizeram a partir do nome. Daniel, Deus é o meu juiz. Coloca Beltesazar. Bel protege a vida dele, ou seja, um deus babilônico, Baal, agora, Daniel que tinha Deus como juiz, agora tem Bel como o Deus que protege. Ananias, o Senhor mostra a graça. Aí coloca Sadraque, o comando de Acu, o Deus da lua. Ananias, Misael, quem é como Deus? Aí bota Mesaque, quem é como Acu? Um outro Deus. Azarias, o Senhor é o meu auxílio. Abidnego, servo de Nebo. Então, aqueles que tinham uma identidade construída em Deus, agora eles começam a mexer aonde, gente? Na identidade. Começa a querer desconstruir a identidade. E quem tem uma mentalidade de escravo, aceita isso rápido. Quem tem uma mentalidade de escravo, aceita isso sem ter muitas ofertas, sem ter nem palácios para estar dentro dela. Então, nós precisamos entender, ainda que alguém coloque um nome, uma outra identidade em nós, a nossa identidade está em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos. Romanos 8, versículo 14 e 15, nós não somos mais escravos e precisamos saber disso, porque o mundo está andando em uma direção onde tem se alastrado a cada dia mais, em cada lugar que você está vivendo, cada situação sua, no trabalho, na sua rua, você está sujeito a se contaminar toda hora. E notem que não é você ter que abandonar os lugares que você anda, não tem nada a ver com isso. Um dia alguém me perguntou, falando comigo sobre um local que estava, e disse assim, pastor, mas aqui é muito difícil. Aí eu fiz a pergunta, e Deus iria lhe mandar para um lugar muito fácil, para quê? Lugar muito fácil, qualquer um vai. Aí um outro me perguntou, meu irmão, é muito difícil ali aquele trabalho. Eu falei, Deus iria lhe colocar num lugar fácil, para quê? Deus nos coloca nessas situações porque o nome dele será glorificado e eu e você seremos amadurecidos passo a passo diante das dificuldades que enfrentamos. Conversando com o pastor Niles, acho que foi sexta-feira por telefone, em alguma situação, e a maneira como eu enxergo, que ele enxerga as coisas, não é o problema em si, o problema é real. O problema é real, as dificuldades são reais, mas o que a gente olha, e assim eu olho para a minha própria vida também, algumas situações que eu venho passando e venho vivendo, primeiro é porque eu estou vivo, ponto. Se não estivesse, não passava por nada disso. Segundo, é por causa do amor de Deus, Deus está cuidando de mim. Deus está tratando meu coração. Deus está ajustando coisas desajustadas dentro de mim. Tem nada a ver com a situação é um piscar de olhos, é um levantar das mãos, é um sopro da boca, mas a coisa é de dentro para fora. Primeiro é o coração, depois as coisas externas, e eu reconheço isso. Dificuldades fazem parte do processo de crescimento na minha história e na sua história. Então, não, porque está difícil, sim, é difícil mesmo. Esse pessoal podia dizer, não, mas lá é difícil, sim, mas Deus chamou a gente para enfrentar o quê?
Para ir tirar as pessoas de onde? Das trevas. É difícil. Fácil todo mundo faz. Deus nos transformou, nos transportou, nos tirou das trevas para a sua luz. Para quê? Para que resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo através de nós, de nossa vida aonde? Lá nas trevas, lá nos lugares difíceis. Deus dá situações diferentes a cada um aqui, nos seus conflitos familiares. Para quê? Ah, mas eu pensei que era mais fácil. Ô filho, quem foi que disse isso? Talvez sejam as mensagens de rádio ou de televisão que você escuta. Pare de sofrer. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também, aleluia. É assim, é viver um dia de cada vez, caminhando com Jesus, caminhando com Cristo. Então, Romanos 8, versículo 14 e 15. Será que eu vou ser mais rápido do que vocês? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são? Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Nós somos filhos. Aleluia, nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos, somos servos, somos amados. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de? Ele nos chama de? O que de fato? Ainda confirma, para você não ter dúvida nenhuma. Filhos, o que de fato somos. Queridos, às vezes a situação da gente para entender e viver uma identidade como filhos, ter essa autenticidade, no ambiente familiar, no contexto de muitas famílias, quando alguém toma alguma atitude que a família já por tradição assim o fazia, automaticamente nem precisa falar que é filho ou neto de fulano de tal. Já identifica com aquele comportamento que é um comportamento familiar. Por que tem que ser diferente com nós que somos filhos de Deus? Por que os nossos comportamentos no meio de uma nação incrédula, né, no meio de um povo que acredita em tudo menos em Jesus, no meio de um povo que dá jeito em tudo, no meio de tantas coisas que estão se perdendo, de valores se perdendo, no meio onde se experimentar o sexo antes do casamento é cultura, é sabedoria, até o dia que dá certo. E por que as pessoas não olham assim nos olhos de muitos cristãos, de muitas pessoas que servem a Deus, no meio de negócios errados, de trapaça e de tudo, e lá tem alguém como eu, como você, que diante de uma graça do Senhor derramada sobre nós, dizemos não. E do outro lado as pessoas falam assim, esses são filhos de Deus, porque esse é um comportamento do Pai. Esses são de Jesus, porque é um comportamento do Pai. E você diz assim, eu não consigo. E eu sei. Quando aquelas pessoas estavam falando para mim que era difícil, eu sei que é difícil, sim. Alguns podem estar aqui dizendo, não, mas eu não consigo, eu luto, mas não consigo. Quando eu estou em outro ambiente, eu não consigo me controlar, eu não consigo dominar. Como se você tivesse algo que tivesse que estar dentro de você, uma força que explodisse tudo. Mas não é questão de força, é ação da graça. Não é questão de sacrifício, é ação da graça de Deus derramada sobre mim, sobre você. Quando Paulo vai orar 3 vezes para que um espinho fosse tirado da carne, ele recebe uma palavra direta de Deus dizendo assim, a minha graça te basta, pois o meu poder, notem que não era o poder em Paulo, mas era o poder de Jesus, pois o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Claro que você não pode, mas sabe por quê? Algumas vezes é porque você pensa que pode, é porque você está lutando com as suas forças, é porque você está lutando com as suas habilidades, e toda vez que você usa suas forças e suas habilidades, o resultado é a queda. Você não quer lutar debaixo da graça de Deus. Você não quer aceitar o domínio da graça, porque estás debaixo da graça, o pecado não terás mais domínio sobre vós, e é debaixo da graça que eu me coloco todos os dias da minha vida,
É debaixo da graça de Deus, para não murmurar, para não questionar, para não responder uma pessoa mal. Porque a gente fala que pecado é para não adulterar, para não roubar. Talvez a gente pegue essas coisas assim, esses pecadão. Mas é para viver de maneira que agrade a Deus nos relacionamentos, queridos. É para se viver com a graça e a delicadeza de Jesus, com a mansidão de Cristo. Então, todo dia, isso não é um poder que vem em mim, que eu tenha um poder sobrenatural para fazer isso. É um desejo, o grande é o desejo de querer agradar a Deus em todas as coisas, do bom dia ao boa noite. Mas eu tenho uma consciência plena, que é a graça de Deus que capacita a viver de maneira que agrade a Ele. É a graça de Deus que faz isso. Então, não é uma questão de poder, não é uma questão de força, é uma ação da graça do Senhor. Você é filho de Deus, você é amado do Pai. Não aceite uma identidade contrária a isto. E um segundo ponto, tome a decisão de não se contaminar. O texto é claro, diz que Daniel decidiu a não se contaminar. Caramba, você toma tanta decisão na vida, inclusive de se contaminar, de fazer tanta besteira. É fácil, é a graça, não é fácil porque você tem força, porque vamos te instruir. Se coloca debaixo da graça, da humildade, da dispensação do Espírito Santo, recebe a graça de Deus, coloca a vida no controle de Jesus e derruba esses negócios hoje em nome de Jesus. Quebra essas cadeias hoje em nome de Jesus. Decida hoje, eu não vou mais fazer aquilo, eu não vou mais ver pornografia, eu não vou mais ficar flertando na rua, eu não vou mais fazer negócios desonestos, eu não vou mais enganar quem quer que seja, eu não vou mais ter duas caras. E pode isso, né? Abri um parênteses aqui para contar uma historinha, né? Que às vezes pode, a pessoa de duas caras, alguém chegou, foi visitar uma família, um pastor, né? Piada à parte, e quando ele está na casa, diz que tem uma criança, né, e criança, ela ouve tudo dentro de casa, né, ela ouve e grava ali, e na hora H, se você falou besteira, ela vai falar e vai te queimar. E aí o que é que acontece? E diz que o pastor está ali sentado conversando, e toda hora a criancinha vinha atrás dele e ficava olhando para ele, e olhava e saía e corria e brincava. Aí teve uma hora que ele perguntou, por que é que você está olhando só aqui, fica nas minhas costas, e falou assim, porque o papai disse que o senhor tem duas caras. Aí o Ariano Suassuna, ele brinca com isso, é piada. Ele fala que se eu tivesse duas caras, eu ia estar usando essa aqui tão feia. Mas às vezes é isso, as pessoas têm... É uma pessoa dúbia, tem dois pensamentos, dois sentimentos, não é confiável. Mude isso em nome de Jesus, decida. Decida-se como você quer viver. Em primeira linha, decida-se viver como um filho de Deus. Decida-se viver como alguém que é amado. Tive muita dificuldade em dizer que Deus me ama. Muita. Eu não acreditava, porque amor para mim, a gente aprende que amor é mediante aquilo que somos. Nós amamos as coisas e as pessoas que são boas. E eu me considerava uma miséria. E como é que Deus, sendo santo, justo, puro, maravilhoso, bom, vai amar um miserável? Até que um dia, uma revelação clara da parte de Deus, e que seja ela para você também aqui nessa noite, ou você que está nos ouvindo, nos assistindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caiu a ficha. Quando eu vi a palavra mundo, eu vi, Deus amou o Élito, aleluia. De tal maneira, de uma forma tão grande, tão abundante, tão que não tem como eu explicar, expressar a grandeza do amor de Deus. E aí eu comecei a viver essa graça, sabendo que Deus me ama, mesmo que eu tivesse cometido tantas coisas, e ainda veio eu cometer alguma delas, o amor de Deus não muda sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele continua nos amando. Ele continua cuidando da nossa vida, cuidando da nossa história. Tome decisão, queridos. As comidas eram boas ali naquele banquete, mas eram consagradas aos deuses e abominação ao Senhor. Não tem a ver com Deus, não participe. Não precisa, não tem a ver com Deus, não se envolva.
precisa se envolver para ser educado. Ele foi aqui, ele foi educado. Ele simplesmente se pronunciou, decidiu em si, foi lá e disse assim: vamos conversar aqui? Eu gostaria de que eu não comesse essas coisas, mas que eu e meus amigos comessem. Mas a graça de Deus é tão grande, querido, tão grande, que o texto diz que Deus concedeu a eles. Deus estava no meio daquela história. Quando você decide com Deus, Deus está com você. E eles decidem com Deus, e Deus estava com eles. Essa coisa de parece bom, não foi bem assim, isso é relativo. Isso é ouvir a serpente, isso é dar ouvido a Satanás, isso é ouvir a serpente. Deus disse uma coisa e a serpente diz assim: não foi bem assim que Deus falou. Aí gerou o quê? Dúvida. Mas foi assim que Deus falou ou não? Mas aí você vai retrucar. Nunca repense sobre o que Deus falou. Se Deus falou, siga os passos daquilo que Deus falou com você. Não ouça a serpente. Tenha coragem de dizer não a tudo que está desalinhado com a vontade de Deus. Algumas pessoas decidem viverem no pecado, na mentira, no engano, na fornicação, na prostituição, no orgulho, no ódio, na maldade, na falta de verdade. Escolhem viver dominados. Se colocam na posição de escravos. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que o Senhor liberta você. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor está aqui para libertar você. Ao invés de você se colocar debaixo da escravidão, essa é uma noite de você colocar sua vida, sua casa, sua família, debaixo da graça de Deus. Deus honra aqueles que decidem permanecer íntegros. Foi isso que aconteceu na história aqui. O versículo 9 do capítulo 1 diz: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aleluia. Gente, quando a gente busca honrar a Deus, né? Quando a gente busca honrar ao Senhor, fazer as coisas em obediência a Deus, pode até parecer demorado, mas o Senhor vai dar a resposta com o dedo dele na história. Lute até o fim. Talvez você ainda não chegou até o final. Persevere até o final. Mas não persevere sem Deus. Não se envolva com as coisas que Deus não está no meio. Porque eu e você já fomos resgatados deste mundo por um alto preço para vivermos uma nova vida. O último texto a ser lido, o primeiro livro, 1 de Pedro, capítulo 1. Decida-se a não se contaminar. A decisão é sua. A gente vai ler do versículo 1. Capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 19, melhor. Versículo 13. Não quis fazer o 14 nem o 12, o 13. Portanto, prepare-se sua mente para a ação. Presta atenção, não perca nada. Portanto, preparem-se sua mente para e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 14, pode seguir. Sejam filhos, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, diga agora. Porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Eu e você, queridos, já fomos resgatados.
Não vá baratear o preço. O preço foi pago pelo único que poderia pagar. Aquele que sem culpa, aquele que sem pecado, Deus os fez pecado por nós. O preço foi pago, o sangue foi derramado, a vida foi entregue, foi a vida de Jesus Cristo. E há um propósito nisso, nos resgatou deste mundo para vivermos uma nova vida. Você pode viver uma nova vida. Diante de vocês aqui tem um homem com grandes dificuldades. Diante de vocês aqui tem uma pessoa que se perdeu na história da vida. E tudo começou quando não sabia quem era. E aceitava tudo que falavam a respeito dele, tudo que Satanás falava, tudo que a mente dizia. Um derrotado, um sem esperança, que a morte seria melhor do que viver. Um que algumas vezes tentou bater um carro para morrer e ficava com medo de ficar em estado de coma e não morrer. Não tinha identidade. Mas Jesus me libertou. Eu olho para a história da minha vida hoje e vejo quanta graça derramada. Não vejo nenhum poder em mim. Nenhuma força, porque não tinha nenhuma. Mas vejo uma graça derramada abundantemente. A luta do dia a dia, do decidir não se contaminar, do viver com qualquer tipo de pessoa e não se permitir viver como a pessoa. Porque você pode conviver com qualquer tipo de pessoa. O que faz diferença é que você não vive como a pessoa. Viver com e viver como. Convido você a se colocar de pé. Decida-se a não se contaminar. Reafirme sua identidade em Cristo Jesus. Você é filho e não escravo. Quem domina você é a graça de Deus e o Espírito Santo. Não vai ser na força do seu braço, nunca será assim, mas é na graça de Deus. O resgate já foi pago. O preço do sangue de Jesus por mim e por você é o sangue que nos purifica de todo o pecado, tira as impurezas da minha história e da sua história. Assim como foi com Daniel e seus amigos, não é diferente conosco. Deus no controle da sua vida.